Números 28. E os filhos de Pérez foram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram, de Serede, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas. E de Assiel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofiade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofiade foram Alá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados, foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequiritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Ar de Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram, de Imna, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias, foram, de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730.